Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a mais um dos nossos vídeos de formação, de estudos sobre temas teológicos. Já estamos vendo alguns vídeos, este é o terceiro vídeo da sequência sobre a antropologia teológica. Primeiro falamos de uma introdução, depois falamos sobre a criação e agora neste vídeo nós vamos aprofundar um pouco a temática da escatologia. É uma parte, então, do estudo da antropologia teológica que fala sobre a vida após a morte, o que acontece com o ser humano após a morte. E o primeiro ponto é falar justamente sobre o que é a morte, do ponto de vista teológico. É a cessação de todos os processos vitais no ser humano. E a morte, na verdade, não é um momento específico, ela é um processo contínuo que acontece, podemos dizer, desde o momento em que nós já nascemos. Desde o momento em que nascemos, que somos concebidos, já estamos evoluindo, estamos crescendo e estamos também morrendo ao mesmo tempo. Um filósofo chega a dizer que o ser humano é um ser para a morte. Nós cristãos acreditamos que mais do que isso, o ser humano é um ser para a vida eterna, para a ressurreição, para a vida após a morte. Mas também o catecismo nos ensina que a morte é a separação do corpo e da alma. Uma importante consideração do ponto de vista teológico sobre esta afirmação, precisamos clarear bem o que significa a separação entre corpo e alma, porque senão pode acontecer que nós caiamos numa compreensão dualista acerca do ser humano. E nessa compreensão dualista nós poderíamos considerar que a vida após a morte, a vida sem o corpo, ela é possível como vida humana, como plenitude para a vida humana. E isso é uma ideia errônea, equivocada. Seria praticamente uma ideia espírita a respeito de como é a vida após a morte. Não é assim que nós cremos como cristãos, como católicos. Nós cremos, como diz o creio, na ressurreição da carne, na ressurreição do corpo. Por isso, a corporeidade é uma dimensão inseparável da vida humana. Não há ser humano sem sua corporeidade. O que acontece, então, nesta separação entre corpo e alma? Perde-se a corporalidade e subsiste um eu humano, quase que um não ser, muito mais um não ser do que um ser. O catecismo diz um eu humano subsiste, não é nem uma existência, é menor que uma existência, uma subsistência no coração de Deus, na memória de Deus. O falecido teólogo Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, ele diz que o ser humano subsiste na memória de Deus. Então, quando nós morremos, nosso eu humano subsiste como que quase um não ser na memória de Deus, que nós chamamos comumente de alma, mas essa alma não é o todo do ser humano. Portanto, isso é uma distinção importante de nós termos presente. E neste momento em que nós experimentamos esta perda da corporalidade e que nosso eu humano se volta para perto de Deus ou não, acontece o que a Igreja chama de escatologia intermediária, que é o juízo particular após a morte. Neste juízo particular após a morte, esta alma, este eu humano que subsiste após a morte, ela então está ou mais próxima de Deus, e isso nós chamamos de céu, ou está separada deste Deus, de acordo com aquilo que fez ao longo das escolhas nesta terra, nesta vida. Se a alma, se o ser humano quis se aproximar de Deus, quis se fazer morada de Deus ao longo desta vida presente, então o seu eu humano também subsiste após a morte, perto de Deus, próximo de Deus. Mas se a escolha desse ser humano ao longo desta caminhada presente da Terra foi de negativa, de negação a este Deus, Deus respeita esta liberdade e, portanto, este ser que subsiste, subsiste também longe de Deus, o que nós chamamos de inferno. Mas também há uma terceira realidade que a Igreja concebe como o purgatório.
O purgatório não existe muitos fundamentos bíblicos, são apenas sutis referências, mas que faz com que o que faz com que a igreja ensine e tenha isto como uma verdade de fé, o purgatório, a realidade do purgatório como uma realidade de fé, está também contido nas Sagradas Escrituras. Permanece como uma necessidade lógica do sensus fidei, daqueles como todos nós, seres humanos, que vivemos ao longo desta vida, mas não estamos ainda plenamente prontos ou plenamente unidos a Deus, de forma a poder participar desta plenitude de estar próximo do coração de Deus na vida após a morte. Portanto, há necessidade de nós também sanarmos as penas daquilo que ao longo desta vida nossas escolhas erradas, nossos pecados fizeram. Mas isso também não significa uma rejeição total deste amor de Deus. Portanto, não significa nem o céu e não significa nem o inferno. E também está fundamentado nas Sagradas Escrituras quando as passagens bíblicas nos ensinam a rezar pelos mortos. Não haveria, ora, necessidade de rezarmos pelos mortos daqueles que já estão perto de Deus. E também não haveria necessidade de rezar pelos mortos naqueles que já estão definitivamente longe de Deus, no inferno. Portanto, deve haver necessariamente uma realidade intermediária onde existe um processo de aproximação desta vida com Deus. Isso a Igreja chama então de purgatório. E por fim, falar sobre a escatologia definitiva, que é quando nós aguardamos, todo cristão deve aguardar a plenitude e a consumação do cosmos, a segunda vinda de Cristo, que a Igreja chama de parousia, onde vai se dar de fato a ressurreição dos mortos e um novo céu e uma nova terra. Novos céus e nova terra, como nos ensina o Apocalipse de São João. São temas complexos, são temas difíceis de serem abordados em vídeos curtos como estes, mas são importantes de nós termos essa clareza. Todos os mortos estão em Deus e aguardam a ressurreição futura. Portanto, nós, cristãos, cremos nesta restituição da corporalidade. Assim como Jesus ressuscitou verdadeiramente no corpo, também nós cremos que ressuscitaremos verdadeiramente no corpo glorioso. Qual corpo? Este que está presente aqui? Como vou ser na ressurreição? Vou ser mais idoso, mais jovem? Se morri como criança, vou ressuscitar como criança? Essas perguntas, se morri, eu, por exemplo, destituído de cabelos, né? Eu vou ressuscitar assim? Então, são perguntas interessantes para nós fazermos, porque nos reportam, então, para a ressurreição. E este corpo glorioso, na verdade, é um conceito específico dentro da teologia que fala de corpo próprio, que é a nossa identidade, aquilo que nós assimilamos ao longo da nossa história como nosso eu. E é isto que ressuscita neste corpo glorioso. Claro, repito, são questões muito complicadas, complexas de se abordar num vídeo curto e simples como este, mas fica aqui também a instigação, para que a gente possa crescer no conhecimento e aprofundar a nossa fé. Então, temos essa realidade sobre a morte, depois o julgamento particular logo após a morte, céu, inferno, purgatório, até a segunda vinda de Cristo, quando então haverá a ressurreição dos mortos e um novo céu e uma nova terra, uma nova realidade, onde Deus habitará em plenitude, céu e terra serão uma só realidade. E nós cremos, portanto, nesta bem-aventurada esperança. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda a graça de continuar crescendo na fé e aprofundando esses temas importantes da nossa teologia. Se gostou do vídeo, curte, compartilha e vamos crescendo juntos nos estudos sobre a nossa teologia.